um homem, uma família, um povo, uma igreja têm futuro na medida em que se mantenham ligados à sua origem, à sua história, às suas raízes. Porque esquecer é perder, não lembrar é não saber. Começamos esta viagem com a extraordinária história do casal pioneiro da obra adventista em Portugal. A sua chegada para a proclamação da mensagem do Advento no nosso país era uma resposta ao desafio de pregar a toda a nação, língua e povo que a Igreja Mundial abraçava cada vez com mais fervor. Em 1887, Ellen White escrevia: "Grande obra é confiada aos que apresentam a verdade na Europa. Temos a Itália, a Espanha e Portugal, depois de tantos séculos de escuridão, franqueados à palavra de Deus, abertos à recepção da última mensagem de advertência ao mundo." Em resultado deste anseio, o pioneiro Stephen Haskell fez uma viagem de prospecção missionária ao redor do mundo e visita Portugal em 1889. É o primeiro contacto com a obra adventista no nosso país. Haskell registra nessa altura que Lisboa apresenta um aspecto nobre a quem dela se aproxima e dos portugueses, dizia simpaticamente, são notados pela sua polidez. E registava com apreço as liberdades políticas e religiosas que testemunhou em Portugal. Mas foram precisos mais 15 anos para os primeiros missionários adventistas se instalarem no nosso país. Foi no ano de 1904, depois de terem saído de Nova York, nos Estados Unidos, e passado por Inglaterra, que a família Renfrew chega a Lisboa. Na verdade, o seu destino inicial era Espanha, mas um cabograma de última hora, recebido da parte da Conferência Geral quando estavam em Inglaterra, prestes a partir, traz uma nova indicação. Portugal era afinal o destino da sua missão. E foi assim que, a bordo do navio SS Madalena, Clarence e Mary Renfrew desembarcam em Lisboa no dia 26 de setembro de 1904. A história começava a ser escrita. Os Renfrew seriam os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Sem conhecer ninguém, sem falar português, com grandes incógnitas sobre as condições para o trabalho que sonhavam realizar, Clarence, Mary e o pequeno Charles, com apenas 6 meses, instalaram-se na Rua dos Navegantes, em Lisboa. Eram então os primeiros e únicos adventistas em Portugal. Renfrew tinha declarado o firme propósito de trabalhar para o Mestre. Era este o alvo supremo da sua vida. Mas como obteriam eles a vitória num país onde nem conheciam a língua ou os costumes? Os seus esforços foram incansáveis. As lutas que viveram, difíceis de imaginar. Os primeiros anos da obra adventista em Portugal foram de um crescimento lento, mas seguro. A 17 de março de 1917, depois de 13 anos de um ministério abençoado e frutífero, a família Renfrew deixa a sua missão em Portugal e parte para o Brasil. Deixam atrás de si 2 igrejas adventistas organizadas e cerca de 100 membros. Os anos seguintes vão permitir um crescimento cada vez mais forte e a obra adventista vai espalhar-se a mais lugares do território nacional. Vários homens e famílias vão atuar como verdadeiros pioneiros da missão adventista e ter papel muito relevante nestes anos de avanço da Igreja. Podem ser destacados o papel de pioneiros como Paul Meyer, Abel Gomes, Alberto Raposo, a família Ribeiro, José Abela, António Dias Gomes, Rosália Pires, Jules Guenin, Henry Lowe, José de Sá Pereira do Lago, H.F. Newman, Manuel Lourinho ou Manuel Leal, entre tantos outros. Nos 20 anos seguintes à partida do pastor Renfrew, a igreja estendeu-se para lá de Lisboa e Porto. Em 1935, realiza-se uma Assembleia Nacional da então chamada Conferência Portuguesa dos Adventistas, num ano em que são batizadas um recorde de 34 pessoas. Neste ano, alcançam-se os 304 membros registados e temos agora igrejas em Lisboa, Porto, Porto Alegre, Tomar e Coimbra. O pastor Ernesto Ferreira foi o pastor que mais anos esteve na presidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. No total foram 17 anos, divididos em 3 mandatos. A vida de Ernesto Ferreira esteve sempre ligada à obra das publicações e do ensino. Foi dinamizador de diversas campanhas evangelísticas e de cursos de preparação de obreiros. Foi um dos grandes impulsionadores do evangelismo pelas novas tecnologias de informação,
em 1971 com a criação dos Estúdios da Voz da Esperança. A sua paixão pelo ensino levou a fomentar diversos cursos de preparação para obreiros, bem como cursos de doutrinas. O seu constante apego pela palavra deu frutos. Quando terminou o seu último mandato, em 1979, Portugal tinha 5.079 membros e 42 igrejas implantadas. Avançamos na nossa viagem à descoberta de uma mulher que inspirou pessoas por todos os lugares onde passou ao longo de dezenas de anos, numa história rica onde se cruzam um dom extraordinário para a pregação da palavra, o apoio ao trabalho pastoral do seu marido, o ensino em escolas adventistas, a música com a direção de coros de igreja em muitas cidades e o trabalho como obreira bíblica com funções pastorais em diversas comunidades que chegou mesmo a fundar. O seu nome? Maria Augusta Pires, uma das pioneiras da obra adventista em Portugal, cuja história guarda um notável registro de uma mulher e de uma crente com um fervor missionário e um amor pela salvação dos outros, cuja memória se mantém viva. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos. Porque esquecer é perder, não lembrar é não saber. Hoje não esquecemos, hoje lembramos a história de alguns homens e mulheres, pioneiros da obra adventista do sétimo dia em Portugal. Eles lançaram os fundamentos para que esta igreja tenha hoje mais de 10.000 membros, mais de 100 igrejas, e proclama a breve vinda do Senhor Jesus através de diversos meios e instrumentos com os quais o Senhor tem abençoado o seu povo, a sua igreja. Estes foram alguns dos nossos pais. Eles continuam a inspirar os nossos ideais. Inspirados na sua memória, hoje, cada um de nós pode dizer: eles foram